Então, gente, o ghost no terapeuta. Quem não é dessa área não sabe o quanto isso acontece e o quanto é comum para nós. E a gente precisa sim lidar com isso. Meu nome é Marília Bueno, sou terapeuta xamânica há 9 anos e sistêmica, médium desde criança e estudo espiritualidade há 16 anos. Vem comigo nessa conversa, puxa teu cafezinho, teu chazinho e vamos trocar uma ideia. Gente, sobre o ghosting eu já acho ruim em qualquer relação, né? Eu acho que é uma forma imatura de... Eu nunca dei ghost, eu acho que talvez se eu dei foi na adolescência, eu não lembro, porque isso ficou muito popular hoje em dia, né? Que a gente tem relações muito virtuais, tecnológicas, então é mais fácil você simplesmente não responder mais, né? Do que se você vê essa pessoa todo dia ter que virar a cara, né? Então, quando as relações se tornaram mais virtuais, eu acredito que isso começou a acontecer mais, né? E na minha profissão, com certeza, de uns tempos pra cá, de alguns anos pra cá, isso tem ficado muito comum. E eu queria até escutar de vocês se na profissão de vocês também acontece. Eu acredito que acontece muito mais com quem é vendedor ou vende, né? Qualquer tipo de serviço, produto pode acontecer. Mas, né, me veio isso de, será que outras pessoas também lidam com o ghosting, né? A gente que é terapeuta lida muito com isso. Eu até tomei uma decisão de parar de, por exemplo, os pagamentos de pacote. Algumas vezes eu fazia assim, anotava para a pessoa ir me pagando mês a mês, em vez de passar o cartão. E eu sei que você está ouvindo isso e escutando já assimilou, já acha talvez que seja errado, né? Mas enfim, o tal do fiado, né? Parei sim de fazer fiado, porque já levei calote sim, né? E tem gente que é super tua amiga, conversa de boa contigo, compra, né? Deixa lá, tal dia eu te pago, quando vê a pessoa some mesmo, ela desaparece, você não consegue mais encontrar e com o tempo isso vai desgastando, isso vai cansando, sabe? Então eu até gostaria de fazer um apelo nesse vídeo para vocês que estão me ouvindo e que eventualmente conversam, né, com terapeutas ou pessoas que estão vendendo o serviço. Gente, você quer ter uma boa relação de namoro, uma relação amorosa, você quer ter uma boa relação com os seus familiares, comece a responder, então, tá? Comece a finalizar as conversas, porque não existe uma boa relação dentro de conversas suspensas, né? Conversas que ficam no ar, coisas que são mal resolvidas, que são mal negociadas. Então, gente, assim, e outra coisa, pior ainda é ficar devendo, né? Porque ficar devendo pro banco até tudo bem, todo mundo deve pro banco um pouquinho, né? Quem nunca? Mas ficar devendo para uma pessoa que tá ali, às vezes contando com aquele dinheiro para pagar as contas dela, né? Dependendo de quanto que ela recebe no mês, você pode estar assim criando um laço energético negativo, né? Você pode estar criando uma dívida energética, não só uma dívida física, mas uma dívida energética, porque é um ser humano, é uma pessoa. E às vezes uma pessoa que teve ali 100% presente no serviço dela que ela te entregou, né? E aí você faz o quê? Dá um ghost? É justo, gente? É justo, né? Então, assim, começa por aí, tá? Começa tentando realmente ser sincero, sabe? Com a pessoa. Você está conversando com alguém e daqui a pouco desistiu de comprar e a pessoa tá ali te chamando. Manda fulano, não vai dar nesse momento. Que evolução, né? Que isso traz, que isso pode acarretar na tua vida, nas tuas relações, na tua comunicação, porque começar a dizer não é melhor do que fugir, é melhor do que desaparecer. E eu vou dizer uma coisa para vocês,
Hoje em dia eu prefiro, eu sou seletiva com as pessoas que eu atendo, com as pessoas que estão no meu círculo aqui, ou né, que adentram o espaço sagrado aqui dessa casa e das rodas que eu ofereço. Então não é qualquer pessoa que entra numa roda, num espaço, num serviço. Por quê? Porque algumas pessoas, sim, eu já risquei da minha lista, né? Por quebra de confiança, por ghosting, por falta com a verdade, por faltar com a verdade, por não ser sincero, por fazer fofoquinha, leve e traz, né? Às vezes tá junto do trabalho da gente só para colher informação, né? Para depois distorcer aquilo que você falou ou pegar o seu trabalho e tentar fazer igual. Então, assim, gente, tudo que você faz tem uma consequência, tudo tem uma consequência, embora você talvez ache que não, porque o fulano não tem consequência para ele, o ciclano não tem. Tudo que a gente faz tem consequência, tá? Então, eu hoje em dia escolho muito bem quem eu atendo, né? Com quem eu trabalho, porque se você quer ter uma boa relação de trabalho, né? Se você quer ser respeitado pelas pessoas, respeite também o trabalho das pessoas, né? Porque de uma mesma forma que hoje você está precisando de alguém, de um serviço, e essa pessoa foi ali, te ofereceu esse serviço, né? Conversou com você e você deixou ela na mão, pode ser que algum dia essa pessoa vai precisar do seu serviço, né? E aí, será que vai ser legal você também levar um ghost de volta? Né? Vamos pensar um pouco sobre isso, tá? Sobre essa forma de lidar com as relações de uma forma tão descartável, gente. É uma pessoa que tá ali do outro lado. Eu vou dizer pra vocês assim, ó, isso é uma das coisas que mais me desgasta na minha profissão, né? Que é a pessoa ouvir, ela tá ali no meio de tô ali no meio de uma venda, tô ali conversando com ela e do nada a pessoa some. Isso quando a pessoa não fala ainda que vai participar dos nossos rituais, vai participar de alguma jornada e desaparece, gente. Então, assim, por essas e outras, né, que eu comecei a cobrar adiantado. Tem até um caso que foi assim, um caso que mexeu muito comigo, que eu queria trazer para vocês. Esse caso, que é um casal, na verdade, que eu comecei a atender. E esse casal, ele não é nem daqui da cidade, são do interior, né? Eles começaram a vir para consagrar medicina e depois eu comecei a atender os dois online. E eles tinham problemas sérios de relacionamento entre os dois, né? Tinha entre os filhos também. E fui observando algumas coisas dentro desse acompanhamento que eu fiz com eles, né? E tinha questões ligadas à desconfiança, de traição, coisas assim, sabe? Então foi um acompanhamento que me demandou energia, entrega, e eu faço meu trabalho da melhor forma possível, né? Quem já experimentou sabe que realmente eu entrego 110% do que eu consigo, assim. Então, gente, eu atendi esse casal por um tempo, inclusive fui na casa deles fazer uma limpeza xamânica, foi pesadíssima. Eu quero trazer esse relato aqui, porque eu acho que vai chocar muita gente, para vocês não terem ideia das coisas espirituais que a gente pode estar convivendo dentro de uma casa, tá? Que vocês podem estar convivendo, inclusive sem saber. Mas fiz, né? Fui para essa outra cidade, fiz essa limpeza. Tava tudo, pra mim tava tudo bem, tudo fluindo, tudo certo. E quando eu mandei uma mensagem pra ele não respondeu mais. Pensei, deve ser por causa da virada de ano ali, né? Foi mais ou menos ali na virada de ano. Esperei uma semana, duas, mandei mensagem pra ela não respondeu mais. E aí se passou muito tempo, né? Eu até tava assim, olha, já tava me perguntando, gente, será que sou eu? Me questionando o que aconteceu com esses dois, porque ninguém me respondia. E tinha assim ficado um valor aí era menos que R$300, tá? Mas se for ver pelo salário mínimo,
né? Já é alguma coisa, já dá pra comprar umas coisinhas, né? Não importa, né? É o meu trabalho, eu trabalhei, quero receber. Então ficou esse valor para trás também. E ele tinha falado, vou acertar tal dia, né? E eu aguardando e nada, e nada, e nada. Então foi uma vez que eu saí do meu centro, né? E não xinguei de falar palavras chulas e coisa, mas mandei uns áudios dizendo, olha, eu esperava mais de ti, né? A gente já tô trabalhando contigo, com a tua esposa há tanto tempo, e assim, do nada vocês param de me responder. E aí ele respondeu dizendo que era uma desatenção, que ele não tinha visto a mensagem, né? Só que ela não respondeu também, né? E mesmo assim não acertou o valor que ficou lá para trás, né? E falou que ele não admitia que fosse falado da pessoa dele dessa forma, né? E eu pensando, oxe, não admite, mas eu já falei, né? O que foi dito já está dito. Mas foi assim um caso que me doeu bastante. Essas coisas vocês acham que não, que a gente está muito acostumado e que está tudo bem. Você talvez ser grosso com o terapeuta porque ele lida, né? Ele que lide com isso, já que ele lida com tudo, né? E eu vou dizer para vocês uma coisa, a gente escuta, gente. Esses dias o meu filho me perguntou, mãe, se tem alguma coisa que tu pudesse apagar da tua memória, tu apagaria alguma coisa? E o que eu pensei que eu talvez apagaria algumas coisas que eu ouvi dos meus pacientes, né? Ou de pessoas muito próximas, porque a gente carrega isso, né? Essa memória das outras pessoas, isso também tem um peso, sabe? Isso a gente também precisa lidar quando a gente descobre, quando alguém vem e nos conta alguma coisa. Então pensa bem, às vezes você vai lá, leva toda essa carga para sua terapeuta, para a pessoa que você está, né, ali, enfim, num atendimento, em alguma coisa, e depois você some, você desaparece, né? E a pessoa fica lá com aquela memória, ela precisa administrar tudo aquilo, e tá tudo bem, porque que é o nosso trabalho. Agora, será que precisa desaparecer, né? E tem gente que desaparece, às vezes você tá, como eu falei, no meio de um tratamento a pessoa some, gente. Às vezes não é nem porque ela tá devendo, às vezes ela só não quer dizer pra ti, olha, fulana, não quero mais continuar a sessão, não quero, né? Ou mesmo quando em relação às jornadas que a gente faz, né? Que, enfim, tem essa dificuldade das pessoas serem sinceras, sabe? Com o que elas sentem, com o que elas pensam, e isso, gente, é muito desgastante, de verdade. Então eu deixo aqui o meu apelo, a primeira vez nesses vídeos novos aí, para vocês, se você tá me ouvindo e alguma vez você deu um ghost em alguém, dá uma repensada nesses comportamentos e realmente se pergunta, é dessa forma que você quer ser tratado? Será que é bom você receber um sumiço, um desaparecimento em resposta a um trabalho sério que você está fazendo? E aí? Né? Então, vamos lá, gente. Vamos tratar melhor esse povo que cuida da sua saúde emocional, do seu mental, do seu espiritual. E eu acho assim, em vez de a gente achar que os terapeutas deveriam ganhar menos, ser menos valorizados, eu acho que eles deveriam ser mais valorizados, né? Eu acho que valorizar o terapeuta que realmente faz um trabalho sério, nossa, isso é maravilhoso, vai te fazer crescer como ser humano, de verdade. Já se inscreveu no canal? Não? Então, te inscreve aí, que tá chegando mais aquelas histórias, sabe, aquelas histórias assim, de realmente acompanhar com a pipoca, tá bom? Então, te liga só, o próximo quarta-feira tá vindo mais uma história maravilhosa aí pra você. Beijo grande, até!